Olá, pessoal. Hoje a gente está começando mais uma aula de filosofia para o Enem e hoje a gente vai ver os utilitaristas e Immanuel Kant. Vamos logo ver a apresentação aqui para ficar bacana o entendimento do problema. Esse tempo que a gente está tratando aí, ficou claro para vocês que é a filosofia moderna, né? Onde muita produção e ética foi feita e respingou, dá para dizer assim, nas produções contemporâneas, que muitas delas têm sua base nesse tipo de pensamento. Então, para dar logo início, os utilitaristas são basicamente esses caras aí, na verdade, um descende do outro em termos filosóficos. O primeiro, à esquerda, Jeremy Bentham, né? Cara bastante importante em filosofia política e filosofia da ética, tal como John Stuart Mill, que era um ativista político, cara que ia para as ruas, né? E eles lançam umas novas bases para pensar um problemas éticos que tem uma função interessante quando a gente vai pensando a relação entre ética e política. O consequencialismo de Bentham, né? Ele vai basicamente pensar a ação ética a partir das suas consequências, ou seja, não importa se a pessoa seja boa, ou se ache boa, se ache ruim, o que é ético é a consequência de uma ação. Então, qual é a ideia máxima do consequencialismo dele? Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Se a gente for pensar no cálculo, é proporcional maior quantidade de prazer ao maior número de pessoas por maior tempo possível. Esse é o cálculo utilitarista, ou seja, uma ação vai ter uma consequência e essa consequência que vai ser averiguada se ela foi boa ou ruim a partir dos seus resultados, dá para dizer assim. E visando maior quantidade de prazer para a maior quantidade de pessoas, por maior tempo possível. O tempo é um fator interessante nesse cálculo consequencialista. Aí, né, John Stuart Mill dá uma espécie de upgrade nesse tipo de pensamento, que ele acrescenta um termozinho que estava um pouquinho complicado na filosofia do Bentham, que é justamente essa cláusula do maior prazer para o maior número de pessoas, pelo maior tempo possível, lógico, com o menor dor possível. Ou seja, isso é bastante interessante porque se baseia naquele tipo de pensamento de Epicuro, né? O que é ser feliz? Ser feliz é procurar o prazer e escapar da dor. Logo, o cálculo utilitarista de Stuart Mill vai ter a ver com isso, né? Com proporcionar o maior bem-estar possível para o maior número de pessoas, para o maior tempo, com menor dor possível. Porque naquele cálculo do Bentham, a dor não era pensada. Então, podia gerar uma espécie de efeito colateral muito grande, porque podia machucar um grupo grande de pessoas, mesmo que não fosse a maioria, né? Fosse uma minoria que sofresse bastante. Então, dentro dessa ideia do Bentham, do Stuart Mill, a dor, o desprazer, o desconforto é calculado junto. E o objetivo disso, lógico, é promover a maior felicidade possível. Aí você pode pensar aí para que serve esse tipo de pensamento, Cleiton? Se você for pensar uma relação entre ética e política, por exemplo, é algo que é difícil de lidar com ele, mas no Stuart Mill podia pensar, por exemplo, um exemplo muito interessante, como foi o mais famoso, que é um dos mais famosos, que é o dilema do Bond. Né? O dilema do Bond ele tem a ver com. Ele começa assim, dá para dizer, né? Um bonde desgovernado está seguindo o seu caminho e, por algum motivo, alguma pessoa, um psicopata qualquer, amarrou 5 pessoas ao trilho, 5 pessoas aleatórias ao trilho. O bonde vai seguir o caminho e vai matar essas 5 pessoas se nada acontecer, né? De impedir. Mas você, que é essa pessoa aí de baixo, esse carequinha, tem uma alavanca que pode mudar o rumo do bonde e ele passar por outro caminho. Só que no outro caminho há uma outra pessoa aleatória presa no trilho, o qual vai ser morta, se o bonde for desviado. Então, qual é o dilema ético nesse sentido?
Se você não fizer nada, o bonde vai lá e mata 5 pessoas. Se você fizer alguma coisa, o bonde desvia e mata apenas uma única pessoa. E qual é o problema, né? No primeiro caso, você é simplesmente omisso, né? Mas 5 pessoas morrem. No segundo caso, você vai ser realmente um assassino. Você está dando ênfase em salvar 5 pessoas para matar uma, mas você é um assassino. Foi a sua ação que causou a morte daquela outra pessoa. Dentro de um panorama utilitarista, muitos julgariam que é mais ético desviar o bonde, matando uma única pessoa, porque aí ele consegue proporcionar o maior prazer possível ao maior número de pessoas, pelo maior tempo possível, com menor dor. A menor dor seria esse cálculo, no sentido que uma vida custaria menos do que 5 vidas. Kant foi um cara que não gostou muito dessa lógica utilitarista, né? Porque essa lógica utilitarista ela não lida com alguns aspectos que a gente chamaria da dignidade humana. Então, a ética de Kant é uma ética deontológica, é uma ética do dever. E ele mostra que as outras éticas, muitas outras éticas, somente essa utilitarista, lida com as ações éticas do modo como ele chama de um imperativo, ao que se impõe, hipotético. Ou seja, é através de uma hipótese, de um se então. Ou seja, ela sempre visa, a ação visa um fim. Ela visa um fim. Eu vou fazer algo pensando no fim. Aí Kant achava que isso não deveria ser o correto, porque o imperativo que deveria ser o correto é o que ele chama de categórico, cujos princípios devem ser seguidos por todos, né? E ele é auto-aplicável, né? Ou seja, eu não posso pensar uma ação que seja somente aplicada a outras pessoas, teria que ser possível ser aplicada a mim. No caso do bonde, a pessoa teria que pensar, por exemplo, e se fosse eu amarrado? Eu aceitaria que uma outra pessoa desviasse o bonde e me matasse para salvar 5 pessoas que eu não conheço. Entende? Qual é o problema? Então, o imperativo categórico é demonstrado de diversas formas. Um deles, um dos mais famosos, é haja como situação dever se tornasse, através da tua vontade, uma lei universal. Ou seja, tua ação fosse uma espécie de espelho universal, através do teu querer, fazer com que tua ação se torne uma espécie de lei com que as pessoas possam seguir, né? Uma lei rígida que possa ser exemplarmente aplicada. Essa seria a ideia da lei universal. E o outro ponto que é bastante interessante é a ideia de que você tem que agir de tal forma que você use a sua humanidade em si mesmo e no outro, né? Sempre ao mesmo tempo como um fim, nunca como um meio. Ou seja, você não pode pensar as pessoas como um meio para atingir um determinado bem ou ação ética. As pessoas têm que ser pensadas como um fim em si mesmo, ou seja, a partir da sua própria dignidade. A dignidade humana tem que ser sempre levada em conta. E é justamente esse ponto que faz Kant se tornar um dos pilares do que a gente pode pensar de direitos humanos, ou seja, nos direitos humanos não importa qual nacionalidade você tenha, onde você nasceu, qual a sua condição social, você teria uma espécie de direitos intrínsecos à sua dignidade humana. Por exemplo, o direito de não ser torturado, não importa quais são as circunstâncias. Isso é controverso porque muita gente pensa assim, se o cara for uma pessoa que implantou uma bomba para destruir um prédio que vai matar milhares de pessoas, se torturar ele não vai contar onde está a bomba? Então, será que não seria ético torturar esse cara para ele salvar milhares de pessoas, explodir um trem, um avião? Se a gente for salvaguardar a dignidade desse cara, a gente vai estar matando milhões de pessoas. Mas que a gente pode pensar assim, e se esse cara for inocente, for um engano? Essa pessoa vai ser morta e torturada em vão. Se fosse você torturado em vão, você aceitaria? Esse é um problema grave desse processo de, de ser um fim em si mesmo, né? Aí, quando você pensa o cálculo utilitarista, a gente encontra, por exemplo, na ideia da escolha de Sofia, que foi muito que é baseado num livro, o termo foi bastante utilizado nesse início de pandemia, principalmente na Itália, em alguns lugares onde não havia leitos de hospitais.
suficiente para as pessoas que estavam se internando. Então, qual era o problema? Deveria ser internado, de entre dois pacientes, olhar aquele que tem mais chance de vida, de acordo com alguns critérios. O que tem mais chance de vida ficava com oxigênio e o outro, infelizmente, pereceria. Então, esse cálculo ele era visto, não era pensado no sentido kantiano, mas no sentido utilitário, ou seja, as consequências da ação era algo muito bem organizado e pensado, né? No outro filme, num filme chamado Eu, Robô, né, já é um pouco antigo, com Will Smith, ele fica com ódio de robôs porque numa ação onde o carro dele cai na água junto com a filha, né, ele está se afogando, a filha também, o robô pula na água e calcula quem deve ser salvo. E pelo cálculo do robô, ele era que tinha mais chance de ser salvo do que a filha. Então o cara vai lá, o robô vai lá, pega ele e não a filha morre. Né? Então, dentro de uma lógica humana, dá para dizer assim, qualquer pai preferiria que o robô utilizasse todo o esforço possível para salvar a filha e ele morresse, mesmo que ele morresse, né? Mas a prioridade seria sempre a filha, ou seja, o cálculo não teria, os critérios não poderiam ser simplesmente utilitaristas nesse modo, porque a gente utiliza mais elementos passionais na escolha, nesse tipo de escolha. E se vocês quiserem dar uma olhada no filme I Am Mother, tem uma aula de filosofia, literalmente, nesse filme, uma aula sobre Kant, né, no qual o robô está explicando Kant. E um cálculo utilitarista também, vocês podem dar uma olhada, é bastante interessante. Ou seja, se vocês forem estudar para o Enem, é que geralmente cai imperativo categórico de Kant. Né? Ele vai falar sobre você tem que agir de uma forma que todo mundo se espelhe na sua ação. Vai algo mais ou menos desse tipo. Dizer que a ética, a ação ética é um norte que a gente deve seguir, que nossa experiência, como vocês vão ver em teoria do conhecimento, é limitada, a razão só pode, os sentidos só podem conhecer aquilo que nossa experiência mostra, mas a nossa razão pode se guiar a partir de princípios éticos que a gente pode formular, tal como os de imperativos categóricos, ou seja, pensar nossas ações sejam válidas para todo mundo. E já os utilitaristas pode vir a cair dilemas éticos, coisas desse tipo, só que a resolução é bem tranquila, né? Não tem muito problema com isso, que é a ideia de que a ação ética tem que ser julgada e pensada a partir das suas consequências, porque o mundo real é cheio de imprevistos e nem sempre a gente pode lidar com princípios que valham para todos o tempo todo. As circunstâncias precisam ser localizadas, como diriam um tipo de pensamento utilitarista. Beleza? Então, a gente fica por aqui com essa mais uma aula dessa de ética. E em breve, e amanhã mesmo, a gente já lança outra aula para ficar mais tranquilo. Então, abraço aí para vocês e até mais. Valeu.